A minha opinião, Gustavo, uma contradição uma pessoa que mata os pais poder sair na saída temporária do Dia dos Pais. Eu posso discordar do que a lei fala. Eu tenho que cumprir a lei. Eu não posso falar que ela não tem direito. Se o processo vem pra mim, eu não posso falar, não, ela não tem direito porque que a lei permite. Só que a minha opinião, eu tenho o direito de opinar, é que eu acho totalmente errado e totalmente contraditório um sistema que faz isso. O consumo de maconha desde a adolescência gera grandes riscos de esquizofrenia. Então você quer que seu filho seja um esquizofrênico com 22, 24 anos? É isso. Não dá pra você pegar e falar e fechar os olhos e falar que um crime gravíssimo praticado por um adolescente seja porque ele é adolescente, então ele vai ficar pouco. E tem menores, quando eu digo adolescentes, que têm uma internação de 3 anos e saem com 6 meses. Porque o setor social, psicológico lá deu um laudo falando que ele já tá apto pra voltar com 6 meses. Fala galera, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. E hoje o convidado nada mais, nada menos do que um grande amigo, muito especial, e está vindo aqui pela segunda vez. Mas antes de falar o nome dele, eu preciso dar um recadinho para você. Você que precisa de um espaço para aplicar treinamentos, imersões, network, você achou aqui na região do Tatuapé, nós temos um espaço exclusivo para você. No formato escola, até 50 pessoas, no formato teatro, até 100 pessoas, e no formato network, aqui para aquela resenha com seus convidados, com outros empresários, até 150 pessoas. Aqui você vai conseguir gravar o seu conteúdo com imagem e som de qualidade e uma equipe especializada para poder fazer o seu treinamento atingir o maior número de pessoas. Fechado? Bora lá conhecer o nosso convidado de hoje? Gustavo Albano, nasceu no interior de São Paulo, sempre estudou escola pública e por isso que ele quer ensinar outras pessoas a empreender, a estudar, a passar em concursos públicos. Desde 2003 é promotor de justiça, já trabalhou em diversos lugares do estado de São Paulo, litoral até do interior. Após seu sucesso na profissão, Gustavo hoje também vende seu curso para ensinar pessoas a estudarem de forma correta e se prepararem da melhor forma para concursos, principalmente na área do direito. Fala, meu amigo. Aí, mano. Seja muito Eu que bem-vindo, agradeço. cara. Obrigado Que prazer pelo convite. enorme. Obrigado pelo convite. É um prazer. Segunda vez, né? Quando o assunto é bom, o cara tem que Sim. vir mais de uma vez, Fico pô. feliz, obrigado. Espero que ano que vem você esteja aqui com a gente de novo. Só convidar que eu venho. Cara, fala um pouquinho aí da sua carreira, um pouquinho, brevemente, que o pessoal assistiu no outro programa, Sim. só pra gente contextualizar. Fala aí o Albano, quem que é o Albano? Cara, eu sou promotor de justiça há 22 anos. Eu passei no meu primeiro concurso e vindo de uma escola pública, não tendo nenhum parente na área jurídica. E eu me formei, fiz uma faculdade particular mediana, aí me formei e me dediquei a estudar de uma forma eficiente que eu conseguisse passar. E graças a Deus eu passei no primeiro concurso, um dos concursos mais difíceis do país, que é o Ministério Público de São Paulo. E também passei no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E daí estou há 22 anos. E daí já rodei o estado inteiro, já fui promotor em diversas áreas, já fui promotor do júri, do GAECO, de corrupção. E já dei aula em faculdade, dei aula em cursinho preparatório para concurso. E daí o que eu resolvi era agora universalizar o conhecimento, fazendo com que as pessoas aprendam o direito de uma forma simples, tanto no meu Instagram, de forma totalmente gratuita, quanto os meus cursos são extremamente acessíveis para que qualquer pessoa tenha acesso a uma qualidade de ensino a ponto não só de se tornar um grande profissional, como também passar num concurso de alto nível, que é promotor, juiz, delegado federal, delegado, defensor público. E essa é a minha missão, minha segunda missão agora. Primeiro a gente se especializa e depois a gente quer Sim. passar adiante. E você vindo, estudando em escola pública, e você passando no seu primeiro concurso,
Dá pra ver que você hoje quer que outras pessoas também tenham essa mesma condição que você teve, né, cara? Sim, é porque na verdade tem muito estereótipo, tem muito lendas urbanas que a gente brinca que é, ah, só passa a carta marcada, só passa quem é filho de fulano, ciclano, e nada disso. Tanto que assim, eu passei no meu primeiro concurso, sendo filho de pais professores, vindo da escola pública, não tinha celular, não tinha carro, andava de busão, e passei no primeiro concurso para promotor de justiça. Então, assim, o que eu falo, só depende de você, de mais ninguém. O direito sempre foi sua paixão, cara? Foi sempre aquilo que te puxou na sua vida? Desde o começo, eu só não sabia qual área que eu iria, desde que eu entrei na faculdade, eu fiz estágio em tudo quanto é lugar para ver o que eu gostaria, e eu não gostava de praticamente nada. Tudo eu fazia estágio, falava, não, não é isso, não, não é isso. Daí quando eu fui fazer estágio no Ministério Público, no meu primeiro dia de estágio, eu falei, ah, é isso que eu quero pra minha vida. Tanto que daí eu só estudei pro Ministério Público. Eu não E tinha uma segunda opção. por que promotor e não juiz? Porque, então, quando eu estava na faculdade, quando eu comecei na faculdade, eu pensava assim, ah, eu quero magistratura, quero ser juiz. E daí eu fui fazer estágio com um professor meu, inclusive, e eu não gostei. Falei, não é isso que eu quero para minha vida. Não... E daí eu fui fazer estágio na Defensoria Pública. Daí eu tive um caso em que era um caso de dois estupradores e o defensor me deu para fazer a defesa e eu não queria fazer, pedi para ele trocar, porque era um caso bem pesado. E ele falou que não, que eu tinha que aprender a defender. E que é uma coisa natural de um advogado, um defensor público. E eu falei que eu não conseguia. Eu falei, não serve para mim. E daí eu fui fazer o estágio no oposto, que é o Ministério Público. E daí no Ministério Público, qual é para mim o diferencial, que foi o que sempre me moveu, é que o promotor de justiça, além de, né, ser a outra parte de fazer o sistema acusatório para, então, uma pessoa é assaltada, é o promotor que vai acusar, oferecer a denúncia, tocar o processo criminal. O promotor ele é livre para, caso ele entenda que aquela pessoa que está sendo investigada no inquérito policial, se ele entende que a prova é fraca, ou que não aprova, ou de que o crime não existiu, ele não é obrigado a acusar, ele simplesmente tem a independência funcional, a liberdade de pedir absolvição. Tanto que eu tive um professor, Hugo Nigro Mazzilli, que é um dos maiores nomes do Brasil, e ele falava que promotor de justiça ele só deve obrigação a duas coisas: as leis do país e a sua consciência. Se tiver dúvida, 1%. Se você tiver, aí você vai avaliar a prova. Se você tiver dúvida de que aquela pessoa não foi o autor do crime, ou que o crime não existiu por algum motivo, você vai fundamentar e você vai, no caso, se tiver inquérito policial, você vai pedir o arquivamento, ou no caso, oferecer uma denúncia. E daí, no decorrer do processo, as provas mudaram. Então, eu vou dar um exemplo. Testemunha a vítima. Chega no inquérito policial e fala, tenho certeza que foi ele. Quando ela chega em juiz, ela fala, não, eu não tenho certeza. Eu não tenho, não foi bem assim. A vítima, ela dá uma mudada na versão, e daí o promotor que ofereceu a denúncia, ele, no final, ele pode falar, olha, as provas mudaram e o Ministério Público está pedindo a absolvição dessa pessoa. Mas você não acredita que isso é feito por maldade da pessoa de dizer que é e depois não que não é? Ou sim? Pode ser, na verdade, pode ser que na hora, por exemplo, uma vítima de um roubo, ela pode na hora, talvez, reconhecer, como depois ela pode falar, não, peraí, eu tava meio abalada, como pode ser o contrário, ela tá com medo e ela mudar a versão. Mas o problema é, eu não consigo deduzir que aquela pessoa está mentindo, assim, eu não posso falar, olha, ela está mentindo que agora ela não reconhece mais o autor. Mas tem muita gente que tem medo e é natural. Então, N situações podem acontecer. Fala uma, porque aconteceu um episódio comigo, Hum, e uma vez uma saidinha de banco, e tava com a minha esposa e eu tava aguardando ela, e aí tentaram assaltar ela. Eu reagi ao hum, assalto, desferi um tiro no braço da pessoa, do hum, bandido, só que ele se evadiu e correu. hum, Passado-se algumas horas, me apresentei na delegacia, tudo certinho.
E aí fala, pô, teve alguém que se apresentou no PS com um tiro no braço. Quando eu cheguei pra reconhecer, eu não me recordava do rosto da pessoa. Então, E aí eu não pude, por mais que tragicamente na minha cabeça eu estava abalado, mas eu não poderia ficar com aquela dúvida de estar sim, acusando alguém que eu não tivesse certeza de que foi aquele alguém. E exatamente. aí eu falei, cara, eu não reconheço. Eu prefiro Sim, falar que não reconheço do que reconhecer, entendeu? entendi. Então, o fato é que, assim, existem outras provas também que poderiam identificar. Então, por exemplo, imagens do banco, Sim. até um exame balístico do projétil se bate com a arma que você... Poderiam ter feito, né? Entendeu? Mas eu acho que o pessoal fugiu do. Ah, tá Enfim. bom, não é, então vamos Não, embora. assim, é que a prova, a sua palavra, além da sua palavra, pode ser suprida por outras situações. Eu vou dar um exemplo, infelizmente, que acontece muito. Vítima de violência doméstica. A mulher é agredida pelo companheiro, pelo marido, pelo namorado, e daí, quando ela chega em juízo, ela reconciliou com o cara, e ela fala, não, eu tava com raiva, eu menti, eu tropecei, eu caí, entendeu? Ah, não era bem assim, só que daí a gente consegue fazer provas de outra forma. Por exemplo, se houve os policiais que atenderam a ocorrência, falaram, não, a gente chegou, ela realmente confirmou pra gente que ela tinha apanhado, o que ela narrou bate com o que coincide com as lesões apontadas no exame de corpo de delito. Então, por exemplo, tem um hematoma no rosto, no olho, e ela falou, olha, eu sofri um soco no rosto. E daí você consegue suprir aquela alteração de versão com outras provas. E aí ela perde o direito dela de não querer acusar, sendo que ela fala, não, não quero, não foi, não fiz. O Estado tira esse direito dela e denuncia o parceiro? Então, na verdade, na violência doméstica, sim, que a gente chama de ação penal pública incondicionada, que é o seguinte, a partir do registro da ocorrência, a vítima não tem a opção de falar, não quero que ele seja processado. Não cabe a ela essa decisão, entendeu? Então, vítimas de violência doméstica, quando vão na delegacia e falam, olha, eu quero mudar a versão, eu quero tirar, eu não quero dar prosseguimento, não tem como. Porque são crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada. Diferente, por exemplo, de crimes contra a honra. Crimes contra calúnia, difamação, injúria, é uma ação penal privada. Então, por exemplo, eu sofro uma calúnia, eu entro com uma queixa-crime, como Gustavo, tá? Não como promotor. Então, uma pessoa me caluniou, me difamou, eu entro com uma queixa-crime, e daí, se eu mudei de ideia, falar, não quero mais, não vale a pena, eu posso pegar e pedir para que o processo criminal seja extinto. Diferente da ação penal pública, tanto a condicionada quanto a incondicionada, que é o seguinte, quem faz a denúncia é o Ministério Público, com a diferença de que na condicionada a vítima precisa representar. Então, por exemplo, uma lesão corporal. Imagina que duas pessoas brigam fora do âmbito da violência doméstica, dois caras. E daí o A bate no B, o B vai lá e fala, o delegado vai perguntar, o senhor quer representar? Ele fala, quero representar. Agora, se ele fala, não quero representar, não adianta. Daí o Ministério Público não pode oferecer denúncia, porque isso se chama condição objetiva de procedibilidade da ação penal. É um requisito para a ação penal que a vítima queira que aquela pessoa seja processada. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Temos um VT seu, vamos dar uma olhada? Vamos. Solta o VT. O dia de eu contar uma história da minha época de concurseiro. A história de hoje é do meu primeiro dia de cursinho no Damásio, aqui em São Paulo. Vim para São Paulo fazer cursinho e no primeiro dia o próprio Damásio de Jesus, dono do cursinho, um dos maiores penalistas, se não o maior penalista que esse país já teve, entrou na sala, deu bom dia e começou a perguntar: quem quer Ministério Público? Quem quer Ministério Público Federal? Quem quer magistratura? Quem quer magistratura federal? Polícia Federal? Procuradoria do Estado? Depois que ele fez umas 10 perguntas de 10 carreiras, ele virou e falou: quem levantou a mão mais de uma vez não vai passar em nenhum concurso. Os editais são diferentes, as especificações dos concursos são diferentes, então escolha uma única carreira para você seguir. E foi o que eu fiz e graças a isso eu passei no primeiro concurso com 2 anos de estudo. Tá bom? Olha aí.
Você demorou 2 anos para você passar no concurso. Isso é uma questão rápida até, né? Sim. Não é algo que demorou. Mas dentro desses 2 anos, mesmo sendo rápido, qual foi sua maior dificuldade para você passar nesse concurso? Não, na verdade era a questão da consistência, é o que eu falo, que eh, toda a parte mental vem antes. Então, disciplina, foco, persistência, não fraquejar. Então, porque e o que eu bato muito na tecla é exatamente isso, de que você tem que pensar, você tem que estudar, sabendo que você vai passar. Não do tipo, será que eu vou passar? Não, você vai passar. A única diferença é quando eu vou passar. Eu vou passar com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos? Determinar um tempo. Determinar um tempo. Assim, obviamente pode acontecer de, olha, a pessoa está preparada e por algum motivo no dia ela não estava se sentindo bem, no dia da prova, infelizmente, ou no dia da prova oral ela não está. Mas assim, ela está preparada. E quando a pessoa está preparada, ela começa a passar em vários ao mesmo tempo. E assim, eu conheço N pessoas que trabalhavam, que tinham poucas horas por dia para estudar, que vieram também de escola pública e que passaram para juiz, para promotor, para outros concursos. E por quê? Porque elas sempre persistiram e sempre foram disciplinadas. O que eu falo você precisa ser disciplinado, você precisa ter constância. Não adianta um dia você estudar 12 horas e depois no outro você estudar 30 minutos. E aquele negócio de você não ceder às suas próprias desculpas. Tipo, hoje eu mereço assistir Netflix. Hoje eu mereço ficar 2 horas rodando Instagram, rodando rede social. Então você tem que ser disciplinado a ponto de que você precisa, como eu falo, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então se aquele seu horário de estudo é aquilo lá, deve ser respeitado e você deve cumprir com o que você programou. E é isso. Então, eu acho que o principal foco começa antes do estudo, que é toda essa preparação, essa mentalidade para você conseguir passar. E aí agora você decidiu dar cursos, ajudar as pessoas. Qual foi o momento que te deu essa ideia, cara? Por quê e qual foi o momento? Então, é uma história bem, vamos dizer assim, bem louca. Eu dava aula em cursinho, eu dava aula em faculdade, e daí uma vez eu fui numa imersão. E nessa imersão de 3 dias, eu eu ouvi algumas coisas, e uma das principais coisas era a parábola das sementes da Bíblia, que é assim, quando Deus te dá uma semente, não é para você guardar para você, é para você plantar e replicar. E daí o que que eu fiz? Eu falei, o conhecimento que eu tenho, eu não posso guardar para mim. Então eu vou ensinar o direito para as pessoas. Eu comecei a ensinar o direito de forma fácil no Instagram, a minha meta era que a Dona Maria, que é uma diarista, que acorda às 5 da manhã, que mora num bairro bem distante, ela saiba o mínimo do direito. O seu João, pedreiro, saiba o mínimo do direito como uma pessoa para ter um mínimo de instrução quando precisar do seu direito. Além disso, eu coloquei um outro leque que era ensinar os estudantes e concurseiros a trazer um conhecimento acima da média para essas pessoas, para que elas possam ter a mesma preparação do que pessoas de alto nível, que têm uma condição financeira confortável e que conseguem pagar cursinhos que essas outras pessoas não conseguem. Hoje é seu principal projeto? Hoje, assim, eu amo o Ministério Público, eu falo que meus dois principais projetos são Ministério Público, com 22 anos de carreira eu tenho o mesmo brilho nos olhos, e essa questão de ajudar o máximo possível de pessoas a conseguir a tão sonhada carreira, a aprovação no concurso que quer, promotor, delegado, juiz que seja, mas sim ajudar elas da melhor forma possível. Cara, e você acha que nas escolas devia ensinar o direito Sim, é por isso desde a base? e é por isso que eu falo que o seu João lá, a pedreira, a Dona Maria, faxineira, eles deveriam, a escola deveria
dar o mínimo de noção de direito, de empreendedorismo, de a questão de financeiro, de como controlar gastos. Essas coisas, para mim, são muito mais importantes do que você saber fórmula de Bhaskara, física, tal. Então, assim, são coisas muito mais importantes. Eu falo sempre isso, cara. Que, ok, não quer dizer que não tem que Sim, aprender. lógico. Cara, mas, por exemplo, no meu caso, puxando para minha linha, o empreendedorismo, educação financeira. Exatamente. Quantas pessoas na vida que tivesse educação financeira terminariam uma escola e estaria muito melhor preparado para o futuro? Sim. Agora, tudo bem, cara, mas se alguém chegar, me mandar um vídeo falando aonde eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara para uma pessoa comum do dia a dia, não para quem vai dar aula, eu mudo minha opinião, tô aberto a isso. Mas tem um meme tem um meme engraçado que o cara fala assim, mais um dia que se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Pô, É exatamente isso, é muito mais... A gente vê quantas famílias aí que estão no vermelho, negativados e tudo mais, porque não consegue controlar seus gastos. Porque teve física, teve química na escola, tudo bem, mas não teve educação financeira. Sim. E até mesmo também para advogados que gostariam de lecionar, até para cumprir uma grade também de emprego, porque quantos advogados se formam no dia a dia, cara? Sim. Eu acho que o maior número de faculdades de cursos Sim, é de direito, é uma das dentista. mais. Sim. Eu acho que direito até ganha, eu acho. Mas É muito, é cara. muita gente. E você vê muitas pessoas se formando e nem conseguindo a OAB. Sim, Isso é uma exatamente. pergunta que eu queria te fazer, cara. Você acha que a OAB, a carteirinha da OAB é primordial? Acho que poderia ser relevado isso? Não, Não. eu acho que tem que ter. Eu acho que, na verdade, o que eu defendo é que toda profissão deveria ter. Para quê? Pós-faculdade. Porque, assim, imagina o seguinte, o advogado, e aí eu vou falar o advogado, eu tô tirando o promotor de lado. O advogado é um profissional essencial para a sociedade. Então, assim, imagina uma pessoa que precisa de um benefício previdenciário, por exemplo, aposentadoria no INSS, e daí ela contrata uma pessoa que não tem a mínima noção, porque ela levou a faculdade de qualquer jeito, não tem noção, tem um caso, vou pegar, só que ela faz tudo errado. E daí uma vida é prejudicada. Ferro, cara. Então, advogados bem preparados mudam sim a realidade das pessoas pro bem. É uma grandiosa profissão. E sim, eu acho como eu acho que médico deveria ter, como dentista deveria ter. É porque você vê, É um só conhecimento advogado tem mínimo. que ter. Então. Tem que fazer uma prova que acredito que se estudar não seja tão difícil, mas você percebe que tem muitas pessoas que não passam na prova da ordem. Vamos colocar aí, 60% não passa. Eu tô chutando, tá? Eu não tenho esse número. Mas eu conheço muitas pessoas muita que gente não também. passaram na primeira vez, tiveram que fazer 3 ou 4 concursos, Sim. 4 provas para poder passar. Só que você vê outras profissões tão importantes quanto, Que não exige. né? Que é vida, salva vida, Sim. engenheiros que vai construir um prédio, Exatamente. entendeu? Então, e Então, assim, acho que deveria sim ter uma prova de dizer, não, você está apto. Para dirigir, você precisa fazer uma prova para tirar a habilitação. Está apto para desenvolver, para trabalhar na profissão que você se formou. Eu acredito muito nisso. E aí, nos seus cursos preparatórios, agora que você vai dar curso, você está falando que você quer dar chance e oportunidade para muitas outras pessoas. Sim. Isso se torna um projeto social, né, cara? Sim, exatamente. Então, por exemplo, o meu clube de estudos é onde há aulas de promotores, de juízes. São aulas, obviamente, esporádicas, que são aulas 3 vezes por mês. Tem plantão de dúvidas, tem julgados comentados todos os dias, tem atualizações legislativas e a pessoa paga menos de R$50 por mês. Ela paga R$47 para ter toda uma atualização por dia. É o que eu falo. É mais barato que uma pizza brotinho por mês. Verdade, cara. Entendeu? Verdade. E tem muito hater nessa daí? Tipo, às vezes Não. criticando ou não? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. É engraçado porque... é porque, assim,
eu, não, eu elogio todas as profissões, eu tenho amigos advogados, amigos defensores, eu acho que cada um faz o seu papel. Às vezes estamos em lados contrapostos, mas eu acho que o respeito, a lealdade é fundamental. Eu vou te dizer que, assim, no meu direct, comentários, foram assim, ó, muito raros os. O que aconteceu já de podcast eu participar e daí eu dar uma opinião que por exemplo, ah, você é favorável ou contra tal coisa? Eu falo, sou favorável. E daí a pessoa vai lá, daí me critica, daí você vai ver, tá bom, mas eu não vou Mas é perder meu tempo. crítica por opinião, né? Não, daí do tipo, porque como que passou no concurso? Só porque a minha opinião é A e não a dele. Então é aquele extremismo, entendeu? Que não deve existir. Vamos discutir ideias, vamos discutir. Respeita a sua opinião. Eu tenho a minha e respeito a sua. Tá Eu tudo lembro ok. que no outro podcast você respondeu para nós sobre a questão da liberação das drogas. E aí você falou, pô, mata. Sim. A maconha também. E aí, de todas as perguntas que eu te fiz, as que deu mais hater foi na questão das drogas. O pessoal, não, pô, tem que liberar, não sei o quê. Eu falei, cara, Sim. é a opinião de uma Sim. pessoa, nós não estamos Sim. dizendo que isso é lei ou não. É assim, é o que eu disse. O promotor de justiça deve obrigação à sua consciência e às leis do país. Se a lei do país fala que é crime, essa pessoa vai ser. Eu tenho a obrigação de processar. Então, vamos dizer que amanhã legalize as drogas. Por mais que eu discorde, eu não tenho como processar uma pessoa, porque não é crime mais. Então, assim, eu respeito o que a lei. Às vezes eu posso discordar da lei, mas eu sou obrigado a cumprir a lei. Vivemos uma sociedade, né? Exatamente. E pronto, não Regras. tem lugar no mundo que você vá que você não vai viver. Você precisa seguir regras. Seguir regras. Entendeu? Além do direito, qual outra matéria você acha que seria ideal assim para as escolas, cara? Eu acho que a educação financeira que você disse, empreendedorismo, eu acho que hoje, né, pela evolução da sociedade, TI, inteligência artificial, IA, todas essas que são as coisas do futuro, eu acho muito mais importante a pessoa saber um segundo e um terceiro idioma do que Bhaskara, do que física. Teorema tudo de mais. Pitágoras, né? Você vai saber física, você vai fazer engenharia. O que a física tem a ver com o direito? Nada. O que a matemática tem a ver com o direito? Nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que para preparar um jovem para o seu futuro seria introdução ao direito, empreendedorismo, educação financeira, TI, inteligência artificial. Agora, aí Sim. até falando da inteligência. E não que as outras matérias não precisariam Não, sair. sim. Nós estamos falando que aumentar a grade, né? Sim, Que exatamente. a matemática vai aprender, a física vai aprender, mas aumente-se a grade e coloca essas outras matérias. Ainda mais que a criança vai ficar mais tempo na escola, Sim, vai aprender mais, né? Falando da inteligência artificial, né? Que é uma das coisas que tá vindo muito forte. E Sim. fala que se vai substituir muitas coisas por aí. No ramo do direito, que envolve tudo, né? Você acha que ela vai ajudar ou ela vai prejudicar? Eu acho que ela vai ajudar. A única questão e que eu falo, que eu bato na tecla, e na verdade isso já aconteceu, os profissionais de direito, aí eu englobo todo mundo. Promotor, juiz, delegado, advogado, delegado não, mas assim, pesquisa de julgados, de decisões, de jurisprudência. Tem notícia de que a inteligência artificial está inventando julgados. É isso só que tem que tomar cuidado. Tá? Inclusive, eu comecei a fazer um curso de inteligência artificial para ter os primeiros passos. Eu ainda sou cru, mas eu ainda sou do tempo dos Incas, de pesquisar, mas eu conheço profissionais que falam super bem. E o próprio Ministério Público de São Paulo, a Corregedoria, até soltou uma recomendação de que pode ser usada, mas obviamente de forma com parcimônia, tomando todas as cautelas necessárias. Mas sim, eu acredito que ela vem para ajudar muito.
Mas você acha que no futuro pode substituir alguns profissionais? Acho que não tem como a inteligência artificial fazer uma audiência, né? Mas, por exemplo, Então, montar uma inicial. não, mas de qualquer forma precisa do advogado. O que ela vai fazer é auxiliar o advogado a montar aquela inicial. Ela pode auxiliar o promotor a fazer um despacho. Ela pode auxiliar o juiz a fazer uma sentença. Mas é o auxílio e precisa realmente do profissional. Não tem como. Eu acho que no ramo do direito eu não vejo como conseguir substituir o advogado, o promotor, o juiz. Perfeito. Vamos ver outro VT seu? Vamos? Solta aí o VT. Principal desafio de um concurseiro. Eu vou listar alguns, tá? Primeiro, ter a mente blindada, não desanimar e ter a mente de perdedor. Pelo contrário, você tem que ter uma mente de vencedor, de que você vai passar no concurso. Segundo, disciplina. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Pare de negociar com você mesmo e ceder para você mesmo. Hoje eu mereço não estudar para assistir Netflix e etc. tal. Não, você precisa fazer o que tem que ser feito, tá? E terceiro, para mim esse tríplice aí é o mais, é ter foco em um único concurso. Não fique pulando de canoa em canoa. Abre um edital, presta A, abre outro edital, presta B. E aí seu estudo fica tudo assim. São esses para mim os maiores desafios. Quais principais erros que os concursados cometem para querer prestar um concurso? Então, eu acho que é o que eu bato muito na tecla de que o principal é a pessoa ficar pulando de concurso em concurso. Então, por exemplo, ela está estudando para Ministério Público, daí depois ela abre um concurso para juiz, ela vai prestar para juiz, aí depois abre um outro concurso para procurador de Estado, ela vai prestar, e os editais são diferentes, as matérias, algumas matérias são diferentes, os editais não são 100% coincidentes. Então, o que já é um mundo de matéria, um mundo de conteúdo que a pessoa precisa ter conhecimento, ela não basta isso, ela tem que, já que ela vai prestar um segundo, terceiro concurso de uma segunda, terceira carreira, ela vai ter que estudar outras matérias e mais outras matérias. Se for para um é difícil. Então, o que eu sempre falei é, escolha uma carreira e siga naquele caminho. Sabe aquele caminho que você está indo assim, do A para o B, só que daí tem uma portinha aqui, peraí, deixa eu entrar aqui. O que acontece? Atrasa a sua viagem para o B. Então é exatamente isso. É você focar no concurso que você quer. E qual concurso, Gustavo? O que os seus olhos brilham. Eu amo defender pessoas. Eu vou ser defensor público. Eu quero ser delegado. Eu quero ser... E assim vai. Qual a diferença de estudar muito e estudar certo? Muita diferença. Muita. Estudar com qualidade. Isso vale muito mais do que horas de estudo. As pessoas me perguntam assim, mas dá para eu estudar? Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho filho, dá para eu estudar? Óbvio que você precisa de um tempo no dia, todo dia, para estudar. Mas é muito mais importante você estudar com qualidade do que apenas estudar. É ler e não assimilar, não entender. Você pode estudar 10, 15 horas por dia, que pessoas estudando 3, 4 horas por dia vão estar mais preparadas, porque elas têm a qualidade do ensino. E eu tenho um curso de metodologia de estudo que eu ensino exatamente como eu fiz para passar no meu primeiro concurso. Sem uma escola de ponta, porque eu estudei numa escola pública a vida inteira, eu fiz uma faculdade mediana, eu não estudei nas melhores faculdades do país de direito, e eu passei na frente com 2 anos, hoje precisam de 3 anos de prática jurídica, mas na época não precisava, que era 2003, eu passei com 2 anos de estudo, passando inclusive na frente de pessoas que estudaram nas melhores escolas de São Paulo, do país, fizeram as melhores faculdades do país, USP, PUC, Mackenzie, etc. E eu consegui passar, essas pessoas não. E eu tenho um QI elevado? Não. Eu simplesmente soube como estudar. 23 anos aí, então, você coloca de magistratura aí, de promotoria? 22, que eu sou promotor. 22 anos. Então, quer dizer, tem muito conteúdo a ensinar, né? Muito. A R$50, menos
R$ 47. R$ 47. O cara desse podia estar cobrando aí R$ 1.000, R$ 2.000 no curso preparatório para vocês. Mas, Sim. pô, então quem quer mesmo, não dá para perder essa oportunidade, né? Não, e daí, além disso, tem um grupo de WhatsApp fechado em que a gente discute prova, a gente discute como estudar, traz julgados recentíssimos. Então, assim, por exemplo, mudou a posição do STF. Eu vou lá, eu falo que são pílulas diárias de 1 minuto de comentando um julgado que acabou de sair, entendeu? Então Perfeito. fica de forma leve a pessoa entendendo e aprendendo. Você acha que o principal erro também do concursado é deixar para a última hora para estudar? Então, assim, se a pessoa... Eu falo que você precisa já começar a se preparar. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a pessoa que vai esperar o edital sair para começar a estudar, ela não vai ter tempo de conseguir estudar todo aquele conteúdo. Perfeito. Porque o edital sai, a prova é daqui a 2 meses, 3 meses, 5 meses que seja, é impossível. Você precisa ter, pelo menos aí... Eu não... assim, não acreditem em fórmulas mágicas. Ninguém passa com... quando começa realmente a estudar com 6 meses. Não estou falando de promotor, juiz, delegado, defensor público, mas sim, a pessoa precisa formar uma base sólida para conseguir passar. E essa base sólida vem com o tempo. E a qualidade de estudo é que vai diferenciar, fazer a divisão entre as pessoas que estão preparadas com 2 anos de estudo e as pessoas que estão preparadas com só 5 anos de estudo. Eu tô 5 anos, mas eu não consigo passar para a segunda fase. E o cara por exemplo, eu com 2 anos, de 100, a minha nota de corte no Ministério Público de São Paulo era 75, eu fiz 92 de 100 no meu primeiro concurso. E por quê? Uau. Qual que é essa diferença? É porque eu tava... Não, porque eu tenho, como eu disse, porque eu tenho um QI elevado? Não, porque eu estava estudando, focado ali. Mirou no alvo e Sim. acertou no alvo. Tem alguma diferença de quando você prestou o concurso para o concurso hoje atualmente? Na verdade, a única diferença é que, na época, não era necessário 3 anos de prática jurídica. Hoje é. Isso foi alterado. Então, por isso eu consegui passar com 2 anos de formado. Com relação à prova em si, algumas matérias ganharam mais relevância no Ministério Público. Então, por exemplo, direitos difusos é uma matéria que ganhou muita relevância, hoje é uma das matérias principais, e que na minha época não era. Inclusive, eu dou aula de difusos, que é a matéria que eu mais gosto. Eu já dei aula de penal, de processo penal, e hoje eu gosto muito de difuso, que é uma das matérias mais importantes do concurso. E que tem brilhantes profissionais, mas do ramo do direito, é o ramo que tem menos gente dando aula. Mas os que tem são excepcionais. Perfeito. Qual a principal postura para uma prova oral, cara? Ter postura. É o que eu falo, é educação. Quando você está na prova oral, o examinador já sabe que você tem um conhecimento elevado. Agora, ali a disputa já está bem menor do que quando começou na primeira fase. Então, é de como você se comportar, de como você não fraquejar, de você não ser influenciado, porque tem pressão. De acontecer de o examinador fazer uma pergunta, você responder a pergunta certa, e ele falar, o senhor tem certeza? Aconteceu na minha prova oral. O examinador falou, pega esse livro que está aqui na sua mesa e leia a página tal. E era a resposta oposto do que eu tinha falado. E daí ele falou, e aí? Eu falei assim, excelência, com todo respeito ao autor do livro, fulano de tal, que é um excepcional penalista, mas eu discordo e eu continuo com a minha resposta. E daí o examinador falou, não, eu também concordo com o senhor. Mas, tipo assim... Era a famosa pegadinha. A pressão do tipo, e aí, você aguenta a pressão? Então, eu acho que é mais você ser sereno, e acho que isso é em toda a profissão. Eu falo que advogados, os melhores advogados com quem trabalhei, eram advogados serenos, não eram advogados briguentos. Uma coisa é você ser aguerrido no processo, a outra é você passar essa linha e atacar a outra parte. Isso não tem... E eu acho que isso em toda
toda a profissão, entendeu? Eu acho que urbanidade, respeito, educação sempre vão estar na frente. Perfeito. Maravilha. Então, ó, quem quer prestar concurso, Albano, Gustavo underline Albano, né? Então, Sim. por favor, já chama ele aí. Tenho certeza que vai ter grandes promotores aí. Não, e eu respondo todo mundo, eu respondo direct de todo mundo, tiver dúvida eu respondo, as pessoas me mandam às vezes um caso. Ah, posso tirar uma dúvida? Pode, eu respondo a todos. Cara, falando agora um pouco daí do dia a dia, né? Sim. Do que vem acontecendo, a gente vê algumas celebridades sendo presas. Não estamos aqui a julgar se está correto ou está errado. Por exemplo, Oruan, Orochi, entre outros. Isso é um recado para a população que até quem é famoso, se tiver cometendo algo de errado, vai ser preso, que a justiça está aí e não julgando o mérito se ele fez algo de errado ou não, tá? Mas é um recado para celebridades também? Sim, na verdade, né, ninguém tem carta branca para cometer qualquer tipo de crime. E não há essa diferenciação. Às vezes as pessoas pensam, a justiça é seletiva, rico não vai. Não, rico vai ser processado também, vai, se for o caso, ser condenado. Eu acho que o principal é né, as pessoas terem como exemplos pessoas que realmente agregam, que trazem algo de bom para a sociedade, seja um exemplo de alguma forma para a sociedade e que faça com que aquela pessoa se espelhe para evoluir. Com relação a famosos, celebridades serem presas e tudo mais, se cometeram crimes, têm que responder da mesma forma que qualquer outra pessoa. O que não pode é a justiça dar o recado de que essas pessoas não, se elas cometeram um crime, elas precisam ser responsabilizadas. Agora, sobre a questão do que aquilo que é crime, né? A gente viu várias celebridades em questão sendo presas por questões de jogos de azar, Tigrinho, Sim. Deolane, Carlinhos Maia, entre esses aí. Aí eles alegam que eles não estão ali, não são donos da plataforma, que eles estão dizendo joguem, mas joguem com responsabilidade. Quando você, de certa forma, você é um influencer. Você, por exemplo, você é um promotor de justiça. Você é uma pessoa influente para ensinar a estudar para a pessoa querer ser um promotor. Quando você pega um lado negativo desse, que a pessoa está dizendo, vai lá, joga, é legal. Isso não caracteriza, de certa forma, um crime? É uma pergunta. Sim, vamos lá. Então, aí eu vou responder a parte do direito penal, a parte geral, não entrando nesses casos Sim, sim. e tudo mais, porque eu não tive acesso aos autos, eu não posso afirmar. Mas vamos para a parte explicação do direito penal. O direito penal fala que não só comete crime aquele que executa a ação, como aquele que participa de alguma forma, instigando, auxiliando, aquele, sabe, imagina o seguinte, imagina que você tá dirigindo um carro e o seu amigo do lado fala assim, acelera, acelera. É tipo, o cara para do lado, tira a racha com ele, tira a racha com ele. E você tira a racha e acontece um acidente, uma pessoa morre. Essa pessoa que ficou te instigando, não foi ela que pisou no acelerador, mas ela vai responder também. Porque o artigo 29 do Código Penal fala que a participação também responde. Então imagina o seguinte, o ladrão de banco, alguém pagou, vamos dizer que foi um plano arquitetado e alguém financiou. Quem entrou no banco? O cara que financiou? Não. O cara que entregou a arma para ele? Não. Quem entrou no banco, anunciou assalto e tudo mais, foi a pessoa A. Só que o B financiou. O B vai responder igual. Então, quer dizer, mas responde igual ou tem uma diferença no crime? Não, responde igual. 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 Concurso de crimes, então, por exemplo, a coautoria é quando duas pessoas cometem o verbo do crime. Então, roubar, matar, etc. Quem, de alguma forma, participa do crime, responde por aquele crime. Como eu disse, a pessoa que instigou, a pessoa que auxiliou. Então, a pessoa, quando ela instiga as pessoas a jogarem jogo de azar, sabendo que aquilo vai levar
as pessoas a perderem, porque é um jogo de azar que conta única e exclusivamente com a sorte. E daí, essa pessoa, estou falando não estou entrando no caso concreto de ninguém, mas eu entendo que essa pessoa, sim, deve ser responsabilizada, porque é um jogo de azar, e isso aí já está provado, isso aí, quantas notícias a gente tem todos os dias, de que famílias são destruídas, pessoas cometem suicídio, porque vendeu a casa, pegou o dinheiro da luz e gastou no tigrinho, no que quer que seja, no jogo de azar. E isso é um vício. E o vício precisa ser combatido. Famílias estão sendo destruídas por causa de jogos. Exatamente. Nós temos uma pergunta da técnica. Solta aí, pessoal. A técnica lá. Oi, estão ouvindo aí? Tudo bem? Gustavo, tudo bem? Ângelo? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, como a gente tá falando de celebridades, eu tenho uma pergunta sobre o Ronaldinho Gaúcho, que ele foi preso no Paraguai há uns anos atrás, né, por passaporte falso. Eu queria saber se tem, não que isso seja certo, tá? Até porque não é, mas se tem sim, tipo, uma boa vontade com celebridades por parte de algumas, tipo, na hora de julgar, entendeu? Porque a gente viu no Paraguai que ele até jogou bola e saiu rápido da prisão, coisa que teve criminosos que estão lá até hoje pelo mesmo crime, entendeu? Eu queria saber se tem uma boa vontade, mesmo sendo errado, quando a pessoa é muito famosa ou muito querida pelo público. E um grande abraço aí a todos. Então, não tem. Não tem. Até porque se tiver, o Seria. profissional tem que responder por crime de prevaricação. E tem uma corregedoria, o Ministério Público tem corregedoria, a magistratura tem corregedoria, a Polícia Civil tem corregedoria. Então, qualquer desvio da atuação, que deve ser uma atuação imparcial para os dois lados, tem tanto o crime de prevaricação quanto responder perante a corregedoria, que pode dar desde uma advertência até a demissão a bem do serviço público. Perfeito. Mano, você como promotor, né, cara, você é responsável pela acusação, né? Hoje a gente tá vendo aí algumas celebridades já saindo, né? Crimes que foram nacionalmente chocados, né? Fomos chocados aí. Por exemplo, os Nardones, Suzane. Você como promotor, por mais que é a lei, chega um determinado ponto que a pessoa tem que sair da cadeia. Você como promotor, o que você acha sobre isso, cara? Tá, vou dar minha opinião pessoal. Eu sempre falei e falo de que a lei de execução penal, que é a que rege as penas, ela é muito benéfica aos criminosos no Brasil. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje pega 30 anos, ela vai ficar presa no máximo metade da pena. Tem benefícios, tem remissão de pena, que a remissão de pena é o desconto da pena. Então, antes era a cada 3 dias trabalhado, era um dia remido. Daí a jurisprudência foi estender, falar que leitura de revista, de gibi Agora tem uma decisão recente do STJ falando que a mãe que tem um filho dentro do sistema prisional, cuidar do filho é como se fosse um trabalho e ela tem direito a cada 3 dias, um dia. Benefícios e mais benefícios, progressão de regime, livramento condicional, cumprimento de pena. Então, assim, as pessoas, elas... enquanto uma vida se perde, e um filho tem como pena nunca mais ver o pai, ver a mãe, porque alguém tirou a vida, a pessoa vai lá e vai ficar 10, 15 anos no máximo presa e vai voltar para a sociedade. Isso gera uma revolta na promotoria, cara? É um inconformismo, né? Tanto que se recorre, mas às vezes não consegue reverter a decisão judicial de tentar fazer com que as pessoas cumpram mais, né, da pena, ou do tipo, olha, não, essa pessoa não está preparada ainda para retornar à sociedade. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem uma progressão sem um exame criminológico, que é o que analisa as condições do apenado para ver se ele tem condição de voltar para a sociedade. E, muitas vezes, as pessoas progridem de regime, conseguem um livramento condicional sem esse exame criminológico. O juiz fala, não, entendo que não é necessário,
Então a gente não sabe quem é que está voltando para a rua. Se a pessoa realmente está ressocializada ou não. E a sociedade não pode ser laboratório de teste de um sistema penal. A pessoa precisa voltar para a sociedade. Não estou falando porque a pessoa precisa cumprir mais pena do que a for fixado. Se a pessoa tem 30 anos de pena para cumprir, se ela vai sair com 15, 18 anos, o Estado precisa garantir que as pessoas de bem, as pessoas da sociedade, estejam garantidas que aquela pessoa que está voltando está ressocializada. Eu vi o caso do goleiro Bruno lá que saiu e ele não conseguia mais empregos como jogador em lugar nenhum. Tipo, a sociedade não quer receber, né, a pessoa de certa forma, né? Então, na verdade, é assim, é que ele era um jogador, ele foi um jogador de futebol e talvez os clubes pensem na imagem do clube em Não, mas contratar. até tinha clube que queria contratar, então, não famoso, mas sim. clube de várzea. Ah, Aí a galera não vai contratar. Esses dias eu vi até que ele tá jogando em um clube, sim. que aí acho que cai também no esquecimento da galera, né? E deixaram ele lá jogar uma bola, mas eu acho que a sociedade também não tá preparada também para. Eu conheço algumas empresas que fazem, né, tem uma porcentagem de contratação de pessoas que egressas do sistema prisional, como talvez uma forma de dar uma possibilidade, uma reinserção no mercado de trabalho. Mas existe também aqueles empregadores que têm um preconceito daquela pessoa que está sendo prisional. Você acha que é um erro da. Erro não, né? Eu agora tô falando com Sim. amigo, né? O tempo de prisão no Brasil ele é muito curto, de 30 agora subindo para 40 anos. É assim, depende do crime. Eu acho que alguns crimes deveriam ter penas maiores do que realmente tem. Então, daí faz com que pessoas. Eu vou dar um exemplo do homicídio mesmo. O homicídio é um crime que uma pessoa resolveu tirar a vida da outra. E assim, a vida não vai voltar. As consequências para aquela família, para os filhos e etc., são desastrosas. E daí uma pessoa vai e pega, vamos lá, 12 anos, que não vai cumprir nem 8 anos. Enquanto daqui a 10, 15, 20 anos, o Dia dos Pais, o moleque que perdeu o pai, que ficou órfão, tá lá todo Dia dos Pais no cemitério. Porque ele não tem mais um pai para acompanhar. Aí acho que é onde a gente percebe uma falha aí, né? Qual é o valor que o Brasil dá para a vida? 12 anos? Pena de 12 anos? Para um cara que tira a vida de outra pessoa? Aí entra aquela questão, né, de que falavam assim, pô, a pessoa perdeu um ente querido da família, nunca mais vai ver. Aí a pessoa que matou, daqui a pouco tá lá comemorando esse dia, o Dia dos Pais, Sim. daqui a pouco, entendeu? Exatamente. Aí entra na lei dos Estados Unidos, lá é prisão perpétua. A pessoa. Sim, exato. Alguns países têm prisão perpétua, alguns países têm pena de morte. Eu não vou falar o que eu penso sobre pena de morte nem prisão perpétua, mas o que eu acredito é que o Brasil, as penas deveriam ter uma execução de pena mais próximo do que a pena foi fixada. Então, por exemplo, a pessoa foi fixada há 30 anos, ela deveria cumprir a boa parte 25. da pena, uma boa parte, aí fica a critério, mas é a minha opinião. Então, diferente, eu não estou falando que a lei vai ser alterada ou que tudo mais, não estou falando nada disso, estou falando a minha opinião, que eu respeito também quem entende que não, eu entendo que um homicida deve cumprir 8 anos só de pena. Ok, tá bom, respeito sua opinião. Mata alguém da sua família. Aí você vai dizer se só merece 8 anos. Tem aquele caso da Suzana que ela matou o pai e a mãe e ela tinha direito à saidinha do Dia dos Pais. Isso é uma contradição, né, cara? A minha opinião, Gustavo, uma contradição uma pessoa que mata os pais poder sair na saída temporária do Dia dos Pais. É a minha opinião. Que também vai ter gente que vai falar, não, mas tá na lei. Tá na lei, sim, mas eu posso discordar do que a lei fala. Eu tenho que cumprir a lei,
Eu não posso falar que ela não tem direito. Se o processo vem para mim, eu não posso falar, não, ela não tem direito porque a lei permite. Só que a minha opinião, eu tenho o direito de opinar, é que eu acho totalmente errado e totalmente contraditório um sistema que faz isso. Eu estou premiando uma pessoa para sair no Dia dos Pais tendo matado o pai. É. E aí me fala uma coisa, a redução da maioridade, você acha que isso é algo que vai solucionar o problema? Ou acho que isso não, deveria se vir lá de trás ainda, se estudar muito melhor para isso acontecer ou não? Minha opinião pessoal. Eu tô adorando a opinião pessoal Minha dele. opinião pessoal. É de que sim, que deveria haver ou a diminuição da maioridade, ou que a punição, né, a responsabilização do menor infrator seja de uma forma, de uma responsabilidade maior. Não dá para uma pessoa, um adolescente, cometer um homicídio e ficar 3 anos. Então imagina uma pessoa que tem 17 anos, 10 meses de vida, falta 2 meses para cumprir, para chegar na maioridade, mata uma família inteira. Ela vai ficar 3 anos. Pesado, né? É isso. Então assim, nós não vamos, mas então vamos mudar o sistema de responsabilização dos menores. Óbvio que tem a questão de readequação, de reeducação e tudo mais, mas não dá para você pegar e falar e fechar os olhos e falar que um crime gravíssimo praticado por um adolescente seja porque ele é adolescente, então ele vai ficar pouco. E tem menores, quando eu digo adolescentes, que têm uma internação de 3 anos e saem com 6 meses. Porque a parte lá onde ele está internado, o setor lá setor social, psicológico, lá deu um laudo falando que ele já está apto para voltar, com 6 meses. Pesado, cara. É isso. Por isso que entra aquela questão, né, de concordar, tem que seguir a lei, mas também precisa concordar com ela. Sim. Mas são coisas assim que você olha e você se torna até revoltante. O que, por exemplo, quando eu trabalhei na promotoria da infância, o que eu tentava alegar era que, assim, olha, é um primeiro laudo ainda. Vamos tentar um segundo. A pessoa praticou um ato infracional, né, que é o equiparado ao crime. O menor, quando comete, entre aspas, um crime, se fala que ele cometeu um ato infracional, que é equiparado ao crime. Ele cometeu um crime gravíssimo e esse com 6 meses é muito pouco tempo para alguém estar ressocializado. Verdade. Voltando um pouco às drogas aqui, aí a sua opinião. Muito se fala para o combate ao tráfico de drogas a liberação de algumas drogas, que isso mudaria ou interferia no tráfico, uma vez que, por exemplo, o cigarro, apesar de ter o tráfico de cigarro ainda por preço, mas não teria o narcotráfico quando você liberasse as drogas. Qual que é a sua opinião referente a isso? Não, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de liberação de drogas. Tem estudos, não sou eu que estou falando, são estudos médicos falando que causa dependência, causa esquizofrenia. E eu estou falando desde que as pessoas consideram a maconha, por exemplo, como a droga menos gravosa. Existem estudos médicos, como eu reafirmo, não sou eu que estou falando, estudos médicos apontando que o consumo de maconha desde a adolescência gera grandes riscos de esquizofrenia. Então você quer que seu filho seja um esquizofrênico com 22, 24 anos? É isso. E assim, o que está provado? O que é a droga? O que é considerado droga? Aquilo que causa dependência. É isso. Aquilo que causa dependência é considerado droga e daí entra no rol para que, se for tráfico, consumo pessoal que seja, mas precisa causar dependência. E tudo que causa dependência não é bom, obviamente. Sim. Entendeu?
Então, para mim, nenhuma droga deveria ser liberada, nenhuma droga deve ser liberada, e o tráfico de drogas nada mais é do que é, vamos dizer assim, eu falo que os dois maiores cânceres de um país é o crime organizado e a corrupção. Teve um estudo recente apontando que mais de 25% da população brasileira está sob o domínio de facções. E quando eu falo domínio de facção, é que assim, é a regra que está lá, é a regra que existe naquela comunidade, é a regra que a facção determina. E as pessoas precisam seguir. Agora, se você imagina um pai de família que sai às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã para trabalhar, volta às 8 da noite, seus filhos estão ali expostos a uma biqueira na esquina. É o Estado perdendo terreno para o crime organizado. E como combater isso, cara, agora? É muito difícil, né? Combater com o GAECO combate, a polícia combate, só que parece as penas para o crime de tráfico são pequenas, para associação ao tráfico a pena para associação ao tráfico é pequena. Então, endurecer as penas, endurecer a progressão, os benefícios, aí o Estado em si, quando eu digo Estado, município, a União, fazerem uma política voltada para aquela região, não só de tirar, mas também daí uma política de ressocialização, de dar maiores olhos, maiores oportunidades para aquela população, disponibilizar, por exemplo, mais, desde unidades de saúde, quadras, praças para diversão daquelas pessoas, para entretenimento, dá toda uma estrutura que qualquer cidadão merece. E aí, no tráfico, o cara coloca lá um menor de idade, 16 anos, que vai ser preso e vai sair. E daí tem um aviãozinho, que é um olheiro de 10 anos de idade. Entendeu? Imagina. Então, assim, daí a pessoa cresce de que aquele dinheiro fácil é o que vale a pena. Eu não vou trabalhar. Eu ganho no tráfico tanto. E aí gasta no final de semana. O que me deixa revoltado, e aí é uma opinião de apresentador aqui, é uma pessoa com 16 anos, ela poder votar, colocar alguém no poder que pode matar muito mais, e eu falo no âmbito geral, Sim, não dando educação, sim. não dando infraestrutura, não dando um monte de outras coisas, e ela tem essa responsabilidade de votar, de colocar essa pessoa lá, e ela não tem a responsabilidade dela cometer um crime pesado e ela não ser responsabilizada por esse crime. Exatamente. Imagina. Então, assim, a pessoa, ela tem. O que a lei fala? Que ela não tem discernimento. A lei entende que ela só tem discernimento exato do crime com 18 anos. Então, por isso ela só vai responsabilizada assim, a partir dos 18. Mas ela tem discernimento para votar? E não tem para incoerente? dirigir? Então, Você como você concordo. é muito contraditório. Concordo, entendeu? E assim, o que você disse, e o que eu disse de colocar alguém no governo, que milhares de pessoas morram em razão da má administração, de corrupção, etc. É o que eu falo, corrupção é um câncer em qualquer lugar. Imagina o seguinte, que milhões, bilhões, isso aí é uma imaginação, são desviados da saúde de um município X, ou do estado Y, ou do país. Quantas pessoas vão deixar de ser atendidas em hospitais? Quantas pessoas morrem hoje esperando uma vaga num hospital público? Esperando uma transferência? Ou que morrem num corredor de um hospital? E é aquele dinheiro que foi desviado. Imagina todo aquele dinheiro sendo investido para educação, para creche. A mãe
que não tem onde deixar o filho. Imagina que tivesse vaga para todo mundo em creche, que tivesse hospital público para todo mundo, que tivesse, olha, eu moro aqui, só que eu preciso do transporte para o meu tratamento, por exemplo, de hemodiálise no Hospital das Clínicas lá no centro. Só que eu não tenho dinheiro para ir, porque eu preciso fazer baldeação e tudo mais. O Estado dar todo esse suporte. Imagina. E todo esse dinheiro poderia estar sendo investido e é dinheiro que imagina que naquela cidade ou foi desviado. Tem a questão até da educação, né? Porque Sim. se você não educa, Exatamente. você se torna dependente Exatamente. do governo. No governo em geral. Não gosto de ficar falando de... Não, é no qualquer lugar do mundo. Do governo A gente em tá falando geral. de qualquer país. Aí você é dependente. Aí o governo vai te dar um benefício. Aí você fala, graças a esse governo eu tenho esse benefício. Aí você fala, então eu vou votar nesse governo. Aí você se torna um círculo vicioso, dependente, e aí ninguém tem educação. Aí não tem educação, não tem Sim, saneamento é que, na básico, verdade, infraestrutura. assim, eu sou favorável a esses benefícios, né, para a população carente, mas o que eu defendo é que precisa haver uma fiscalização de quem realmente está recebendo. Já se descobriu aí, por exemplo, pessoa que está na faculdade, que não preenche sequer os requisitos e ela está lá recebendo o benefício. Então, realmente, esses benefícios precisam ser destinados para as pessoas. E aí eu acredito, né, aí uma opinião minha, que essas pessoas que entram nesses benefícios deveriam passar por um programa de recolocação no mercado de trabalho. Daí falar assim, olha, você tem, sei lá, 2 anos, Curso. 5 anos, o que você quer fazer? Eu gosto de elétrica. Eu sou costureira, por exemplo. Então vamos fazer, daí vamos dar aula para você de educação financeira, de coisa para você. E daí você preparar aquela pessoa. Eu vou te ajudar, eu vou te dar o benefício, sei lá, 2 anos, 4 anos, 5 anos, mas passou esse tempo e nós vamos te qualificar para você entrar no mercado de Colocar trabalho. no mercado do trabalho. Sim. Perfeito. Tem uma outra questão do direito que acho que agora tá pegando muito no Brasil isso, que é a delação premiada. Até onde isso ajuda ou até aonde beneficia o cara que tá denunciando lá para ele não se estrepar? Tá, então, isso aí inclusive é uma coisa que eu gosto muito de falar e já dei aula muito sobre isso, que na verdade é assim, alguns crimes, somente os crimes de colarinho branco, né, de corrupção, é muito difícil você conseguir provar. Então imagina o seguinte, imagina que o cara desviou dinheiro e daí você tem que perseguir esse dinheiro. Então ele está com uma conta lá na Suíça, só que para isso o dinheiro foi para o Uruguai, do Uruguai foi para o Panamá, do Panamá foi para a Bélgica, da Bélgica para Luxemburgo, Luxemburgo chegou na Suíça. E muitas vezes essa prova só vem porque alguém está delatando. E o que acontece? Existem todas regras quanto a como a delação vai beneficiar. Então, assim, imagina que uma pessoa... A primeira regra é de que somente o peixe grande não pode delatar o peixe pequeno. Então, sempre tem que ser Alguém de baixo acima. delatando em cima. Sim, então, assim, eu vou te trazer 2 exemplos fora do Brasil. Máfia italiana. Ela caiu, a Casa Nostra, a famosa Casa Nostra, caiu graças a uma delação premiada. O maior mafioso da década de 50... Al Capone. Não, de Nova York, um outro, que o apelido dele era eu não vou lembrar exatamente o apelido dele, que era porque ninguém conseguia... Era Teflon. Teflon porque não grudava. Ninguém conseguia pegá-lo. A polícia sabia e não pegava. Só conseguiu pegar graças a uma delação premiada. Todo o sistema de corrupção da Itália na década de 90, que é a Operação Mãos Limpas, né, a Operação Manipulite, que assemelha muito ao que teve a Lava Jato aqui no Brasil, essa Operação Mãos Limpas começou com uma delação premiada. Então imagina que uma delação premiada
faz com que aquele país, vou dar um exemplo, consiga recuperar 5 bilhões de reais, de dólares, de euros. Quanto vale aquela delação? Poxa, vale. Olha, a sua pena vai ser reduzida em tanto, você vai ter isso ou vai ter aquilo de benefício. Tudo isso é negociado e precisa passar por uma homologação judicial. O juiz vai pegar aquele contrato, que é um contrato com o delator, feito com, obviamente, a presença do advogado dele, e é feito aquele contrato e é submetido para o juiz homologar. O juiz vai ver as condições e vai falar: vale, não vale, ah não, você está dando pouco benefício, eu entendo que deve ser mais, ou vice-versa. Mas o juiz ele não pode determinar, ele só fala assim: discordo, acho que está desproporcional e eu não homologo, entendeu? Mas O promotor, ele tem esse poder? o promotor é o que faz as negociações. A polícia também pode fazer. Então, assim, a polícia pode fazer na fase do inquérito, e daí o promotor vai passar pelo promotor, ou o promotor faz diretamente com o advogado do cara investigado e juntamente com o investigado, é feito esse contrato, essas negociações, e daí depois é submetido a um juiz, e o juiz vai analisar e homologar ou não. A partir do momento da homologação, vale. E o principal, essa pessoa não basta ela falar, porque falar até papagaio fala. Ela precisa provar, trazer provas, ou ela indicar as provas. Então, assim, olha, o dinheiro saiu daqui, foi para cá, eu não tenho essa prova, mas eu sei que é o banco tal, e é o banco X, e daí, ou seja, eu tô te dando todos os caminhos para chegar onde você quer chegar. Então, a pessoa que vai dar uma delação, ela pode ficar tranquila. Se ela tiver a prova realmente que vai fazer esse acordo, ela... Sim, daí vai depender da negociação do que vai ser dado em benefício dela. Então, por exemplo, olha, às vezes a pessoa fala assim: eu não quero ter nenhuma pena. E daí o Ministério Público fala: não, a sua pena vai ser pela metade. Daí o cara, ele pode aceitar ou não. E qual é o X da questão? É que essas negociações, se elas não avançam, aquilo que esse delator contou, não pode ser usado. Assim, não sei se você vai entrar, e se não entrar, a gente... teve o caso da delação aqui que teve do Vinícius, né? Que foi até assassinado no aeroporto. No aeroporto. Ele tentou fazer essa delação, ou se chegou a fazer, né? Alguma coisa assim. Então, eu não tenho exatamente a informação precisa. O que eu ouvi da imprensa é de que eles estavam em fase de negociação, que é isso. A fase de negociação. Sim, eu não sei se chegou a ter, se chegou a essa delação ser colocada no papel e homologada judicialmente. Isso eu não posso dizer, porque eu realmente não sei. Perfeito. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Da delação, de uma testemunha, ela ficar por trás e ir lá, e os caras trocam até a identidade da pessoa, manda para outro estado, muda de nome. Lá funciona bastante de uma testemunha e falar e ela conseguir algo. É um sistema de testemunha protegida. No Brasil tem também isso. Tem também? Tem também. Tem todo também, dependendo do grau do risco para ela e do quanto ela contribui, essa testemunha pode também mudar a identidade, mudar de local e tudo mais. Não sabia, no Brasil eu não sabia. Tem. É que as pessoas não têm conhecimento, mas tem. Perfeito. Existe até um provimento, famoso provimento 32, que é de testemunha protegida. Bacana. Já teve que aplicar uma pena que você não concordava muito? Teve alguma pena que foi dada, você pedindo mais e foi menos e você ficou revoltado ali que... Já aconteceu muito. Eu já recorri muito de pena, de regime, de eu entender que era regime fechado e dar um outro regime mais benéfico, de pena que eu entendi que a pena era muito baixa. E já aconteceu, por exemplo, júris, deu do cara ser condenado no júri, mas eu entendi que a pena era baixa, eu recorrer, a defesa recorreu para anular o júri, para ter um novo júri, e eu recorri para a pena aumentar. Falando, olha, aqui deveria aumentar na primeira fase por causa disso, na segunda por causa disso, etc, assim, e tudo mais.
É o que eu falo, faz parte do jogo. Muita ameaça, cara? Na verdade, eu tive uma ameaça quando eu era promotor em Caraguá, do júri. E, na verdade, as duas em decorrência do júri, mas uma era era um cara que o irmão tinha sido no júri tinha sido condenado, e daí ele levantou revoltado e estava bêbado e falou que ia me pegar, ia me matar e etc tal, e matar os jurados. E a outra foi uma ligação. Foram só essas duas. E quando eu trabalhei no GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a gente tinha ameaça do tipo, não ameaça a mim dirigida ou ao outro promotor, mas do tipo, nós vamos explodir o prédio, nós vamos fazer isso, Era no geral, no né? geral. Mas assim, foi isso. E o que eu falo muito é, eu sempre pautei a minha conduta, né, minha atividade, minha atuação de forma totalmente transparente. Eu nunca, eu sempre levando em consideração o que a lei fala. Então, como eu disse, eu trabalhei 10 anos na área de corrupção e, assim, os advogados tinham total acesso, apesar de nós estarmos em posições contrapostas, sempre houve uma questão de muita lealdade processual. E isso que eu acho que é o importante, entendeu? E daí o que eu já ouvi, inclusive, de cara, vamos dizer assim, né, de extrema periculosidade que eu investiguei e processei, era tipo assim, doutor, eu tava cumprindo um mandado de busca na casa dele, mandado de prisão, ele falou, doutor, caí. Faz seu trabalho. Sim. Porque ele sabe que se não sou eu, vai ser o B, o C ou o D. Estou fazendo o trabalho. Meu trabalho é esse. É diferente de, ele está inventando provas contra mim. Aí, entendeu? Não é, eu estou fazendo meu trabalho. A prova está aqui. Então, por exemplo, uma interceptação telefônica. A pessoa foi interceptada, tá tudo falando lá. Tá a prova ali. Daí cumpriu o mandado de busca na casa da pessoa e achou não sei quanto de quantidade de droga. A prova tá aqui. Não fui eu que forjei a prova, entendeu? Cortar documento no argumento, Eu né? nada mais fiz do que o meu trabalho. Foi isso. E todos sabem. E isso é uma coisa meio que... E é uma coisa muito engraçada, porque quando eu fiz faculdade, eu fiz estágio no presídio. E eu atendia 10 presos por dia. E eu comecei a perguntar, por que você tem raiva? O cara falava, da testemunha, de não sei quem. Eu falava, e do promotor? Ângelo, sem exagero, eu nunca ouvi uma pessoa falar que tinha raiva do promotor. Todos falavam, ele falava assim, não. Eu falei, mas por quê? Mas foi ele que te acusou. Ele assim, ele fez o trabalho dele. O que eles falavam assim, o fulano queria me prejudicar e mentiu. A testemunha mentiu. Não, eu caí. Não, caí foi coisa. Ou do tipo, eu acho que o advogado não fez o trabalho como deveria. Entendeu? Agora, promotor, sem exagero, eu nunca ouvi. E eu comecei a perguntar, eu perguntava pra todo mundo. Eu atendia, né, porque era um atendimento ao preso, de benefício e tudo mais. E eu perguntava, mas quem que você tem? E daí, eu tinha 20 anos, cara, 19. E daí eu lembro que eles me chamavam de doutorzinho. Eu era estagiário, né? Cara de moleque dele. Doutorzinho, não tenho raiva de promotor. O promotor fez o trabalho dele. Caramba, cara. É isso. E as pessoas às vezes pensam e não é. Porque o promotor nada mais faz que o trabalho dele. Temos um quadro aqui, que é o Minuto que Transforma. Solta o VT aí. Qual dica essencial você dá para quem quer seguir na sua carreira, aquela que não pode faltar? Fala que precisa ter dom, né, que eu brinco, que é D de disciplina, O de organização, M de metodologia de estudo, e ainda eu coloco consistência, eu coloco foco e clareza no que quer. E, obviamente, não culpar terceiros. Você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso. Não culpe governo, não culpa a vizinha, o pai, a mãe, quem quer que seja, o azar. Você é o único responsável pelo seu destino. É você. É você que vai trilhar seu caminho de sucesso ou não. Pode ser, obviamente, que nenhum caminho é mil maravilhas. Todo caminho tem seus espinhos e você tem que saber passar por eles. Perfeito. A gente tem um quadro aqui que se chama Fato ou Fake. Tá. Vamos lá? Vamos. Solta a vinheta aí.
Reescrever todo o conteúdo é a forma mais fácil de aprender? Fato ou fake? Pode ser meio a meio. Pode, não tem... É fato, não todo o conteúdo, mas reescrever é uma forma de assimilar mais. Show. Solta a próxima. Decorar pode ser uma alternativa momentânea, mas não adianta a longo prazo. Fato ou fake? Ela é fato. Ela é fato e não é nem momentânea. Você nunca deve decorar, você deve entender. Ah, solta a próxima. Estudar no dia anterior à prova pode dar certo? Fato ou fake? Fato. Você acha que ela é legal estudar antes da prova? Ou isso vai te pôr em dúvida em alguma coisa? As pessoas me perguntam isso. Eu falo o seguinte: como você vai se sentir? Você vai ficar mais ansioso? Então, não estude. Não, você vai ficar mais confiante? Então, estude. Pode ser que talvez uma questão que você estuda um dia antes caia. Se não vai você não vai virar a madrugada, mas se você não vai te deixar ansioso, estude. Show. Mais uma. Estudar no mesmo lugar ajuda na concentração? Fato ou fake? Muito fato. Tenha seu canto de estudo. E não fique pulando de canto de estudo. Tenha o seu cantinho de estudo organizado. Bacana. Mais uma. Resolver questões de provas anteriores é a melhor coisa para se preparar para concursos? Vamos lá. A melhor coisa é fake. Mas ajuda. Ajuda? Ajuda. Mas não é a melhor forma de estudar, mas é o que vai te dar a cereja do bolo. Porque também te coloca no habitat, né? Exatamente. Você vai ver como que é uma prova. Se você pegar as últimas 4 provas pro concurso, elas mudam, mas... Eu ainda vou dar uma dica de ouro, tá? Ah. Ó, dica de ouro. E não, essa daqui não é de 47, viu, gente? Essa daqui é de graça. Dica de ouro. Seguinte, quando você estiver preparado num nível que você acha que você considera que você já está preparado para concurso, você pega as provas anteriores do concurso e senta numa mesa, longe do celular, e simule fazendo as provas. O que eu fazia? Eu simulava todo domingo, no horário da prova, das 2 às 6, que eu sabia que era das 2 às 6, eu fazia uma prova de Ministério Público com água, eu controlava, eu via como eu me comportava cansado, como eu me comportava depois de 2, 3 horas. Você vai acostumando o seu corpo. Excelência é um hábito, não um ato. Quando eu cheguei para fazer a prova do Ministério Público, meu primeiro concurso, de 100 questões eu fiz 92. Estava preparado, né? Extremamente preparado. Criou habilidade. Exatamente. Acabou os fatos ou fake. A gente tá aqui chegando no final. Tenho que te fazer essas 5 perguntinhas de bate-pronto. Não vale pensar muito. Tá bom. Vamos lá. Bom, vou começar pelo direito. O que é o direito para você? E posteriormente a isso, o que é a promotoria para você? Direito é um pacificador social. E a promotoria? A promotoria é minha realização, minha menina dos olhos. O que é estudar para você? Fundamental para qualquer área da vida. O que é o sucesso para você? Você ser feliz. Se você pudesse definir em 5 palavras, como você se definiria? Persistente, resiliente, batalhador, família e honesto. Uau! Se você vence, quem mais vence com você? É o que eu falo sempre. Aí eu vou ter que... Só não vai... Essa você pode ir, cara. Quando eu falo para as pessoas que estudam quando você vence, quem vence com você? Sua família, seus filhos. Pensa nisso. E quando eu venço, minha família vence comigo. Obviamente. Eu não venço sozinho. Essa não estava no script aqui, das 5 perguntinhas, mas se não fosse promotor, o que você seria? Na época, eu seria advogado. Hoje, se eu não fosse promotor, hoje eu iria destinar todo o meu tempo no ensinar o direito. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez aqui uma aula que você deu para nós. Eu fico muito feliz em vir. Pode me chamar a terceira, a quarta, quinta vez que eu já falei para você no outro episódio, Sim. Sinta-se em casa, precisar de um estúdio para gravar, Obrigado. seja esse aqui, seja o outro lá, quiser gravar seus conteúdos, gravar sua aula,
fazer uma turma aí, ó, trazer aqui Obrigado. para vir aqui. O espaço é seu. Valeu. E Eu fico muito feliz. espero Obrigado. que você aproveite, cara. Fechou. Muito sucesso. Obrigado. Se alguém quiser te achar, ser seu amigo, querer estudar com você, querer aulas, aonde te acha? No Instagram, Gustavo_Albano, e eu respondo todos os directs. Não precisa nem ser meu aluno, que eu dou atenção para todo mundo lá. Show de bola. Então é isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quer mandar um beijo para alguém? Um abraço? Cara, para todos, a todo o seu público. Para te achar, para contratar você para os cursos, também é lá no Instagram. Os cursos, na verdade, o que eu dou às vezes é curso, palestra em faculdade e tudo mais, mas os meus cursos estão na minha plataforma. Então, tudo na plataforma lá no Isso. Instagram, consegue te achar e Isso. você responde todo mundo. Isso. Show de bola. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. É isso aí, galera. Gostou do episódio de hoje? Então siga a gente lá nas redes sociais. A gente não fala só de empreendedorismo, a gente fala aqui de família, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de sucesso em todos os âmbitos da sua vida. Então, bora lá, segue a gente no Juntos Somos Mais Fortes podcast no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes oficial _ no Instagram, o meu pessoal, Ângelo V Oficial. E se você tá sem tempo, não tem tempo para assistir, escuta a gente lá no Spotify e também no Deezer. Não tem desculpa. E voltando a falar do espaço, quem quer fazer imersões, treinamentos, divulgar o seu trabalho, temos um espaço preparado para você. Deixa eu ver aqui a nossa frase. Estudar corretamente não é apenas acumular horas, mas sim transformar esforços em resultado. Perfeito. Isso aí. Albano, técnica maravilhosa. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo. Tchau.